Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 008 de Matemática Preparatória para o concurso da Petrobras 2025. O tema desta aula é trigonometria. Então, vamos lá? Então pessoal, estamos na aula 008 de Matemática Preparatória para o concurso da Petrobras, onde nós vamos ver o tema trigonometria. Eu gostaria de chamar a atenção a alguns pontos que eu acho relevantes. Um deles é o resumo desta aula, que você faça um resumo desta aula, anote os pontos que julgar importantes, como seno, cosseno, tangente de 30 e de 60, o que vem a ser a própria tangente, que a gente vai ver nessa aula, anotar os pontos importantes, resolver os exercícios propostos e assistir o vídeo da aula 006. Caso você não tenha material de estudo, pode adquirir aqui o e-book do canal, Matemática de um Jeito Fácil, com todo o conteúdo do edital da Petrobras. Nós vamos estudar o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é um círculo de raio 1. Tá? Então, como está escrito aqui, ele possui raio de 1. Pode ser 1 metro, 1 centímetro. Mas, o que você tem? Um vetor aqui, né, uma haste, que pode se movimentar de um certo ângulo. Caso esse ângulo, por exemplo, for 180 graus, ele vem daqui, vai girando, girando e para aqui, deitado. Então você vai ter uma haste verde deitada nessa situação aqui. Tá? Então significa que a haste girou, né, de 180 graus, no sentido anti-horário. Nessa situação, você pode calcular o seno, cosseno, entre outras grandezas, né? A tangente. Como que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente precisa ver o que é a sombra no eixo horizontal e o que é a sombra no eixo vertical. Tá? Então, se você jogar uma sombra, uma luz aqui, né? Que vai gerar uma sombra no eixo horizontal, que é no chão, tá? Você jogar aqui essa luz em cima da haste verde, vai produzir uma sombra de tamanho 1, que é a própria sombra aqui embaixo da haste verde, de tamanho 1. O seno, então a gente diz que o cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Ou seja, esta linha horizontal vai de menos 1 até mais 1. E aqui no meio é o zero. Tá? Então você pode ter, por exemplo, uma luz que nem está aqui, nessa lanterna, jogando luz aqui, né, saindo luz, batendo na haste verde, vai produzir uma haste vermelha aqui, em pé, uma sombra deste tamanho aqui. Quanto que é esta sombra? A metade desta, tá? Que vale raio 1. Ou seja, essa sombra vermelha que vai produzir aqui essa lanterna nessa haste verde, quando anda, no caso 30 graus, né, quando essa haste anda no sentido anti-horário, nesse sentido assim, ó, 30 graus, a sombra vai ter tamanho meio. Então a gente diz que o seno de 30, que é a sombra no eixo vertical, o seno de 30 é meio. Então esse é um resultado importante da trigonometria, que você tem através do exame do ciclo trigonométrico. O 180 graus também pode ser chamado de π radianos, tá? Ou seja, 2 vezes 180 graus, que é 360 graus, é uma volta completa, que a gente diz que é igual a 2π radianos. Tranquilo? Então, π radianos é 180, meia volta, e uma volta inteira, 360 graus, 2π radianos. Então, você sabe como converter de graus para radianos ou de radianos para graus. O próximo passo é você entender o que é seno e cosseno de 90 graus, por exemplo. Que quer dizer π sobre 2, né? Se 180 graus corresponde a π, obviamente que a metade de 180, que é 90, é a metade de π, que é π sobre 2. Então 90 graus quer dizer π sobre 2 radianos, tá? Muito bem. Outra coisa que a gente sabe, né, que você pode ter a projeção no eixo dos cossenos, no chão. Então você teria que jogar lanterna aqui, né, uma lanterna aqui, que vai produzir uma luz, que vai gerar uma sombra, né? Uma sombra desta haste verde aqui no
eixo horizontal. E a gente vai dizer que é o cosseno. Então, se esse ângulo for 30 graus, quanto que é o cosseno de 30? Não é meio, passa da metade. Então, quanto é esta distância aqui? Quanto que seria essa distância? Seria exatamente o cosseno de 30, que é a sombra desta haste verde no chão. Então, quanto dá o cosseno de 30? Ele é igual ao seno de 60. É aquilo que completa 90 graus, né? De 30 para 90, faltam 60. Então, daqui para cá, eu coloquei aqui 60 e mudei de cosseno para seno. Então, tanto faz cosseno de 30 ou seno de 60, dá a mesma coisa e vale raiz de 3 sobre 2. Aí você vai dizer, pô, professor, como é que eu posso entender que o cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2, que é igual ao seno de 60? Bom, uma das maneiras é você entender que, como a gente viu que o seno de 30 dá meio, geometricamente ele dá metade, né? Então você teria que entender que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ela é meio. Então você tem um triângulo, tá? Em que essa distância aqui, ó, é exatamente essa distância igual a esta, que vale meio. Então, você quer saber essa distância aqui, que a gente podia chamar de B, por exemplo. Quanto que é essa distância? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Mas como é que eu descubro que B é raiz de 3 sobre 2 se eu sei o cateto, né? Que vale meio. Essa distância aqui é o cateto, vale meio. Quanto que eu sei? Quanto é esse outro cateto? Vale raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque é o seguinte, quando você desenha um triângulo, tá? Quando você desenha um triângulo, você tem a seguinte configuração, né? Com as seguintes medidas, né? As seguintes medidas. Essa medida aqui, conforme a gente sabe, ela vale meio, que é a altura aqui. Essa altura é a mesma altura daqui, tá? Ó, a mesma altura. Muito bem, ele tem a mesma sombra no eixo vertical que vale meio. Aqui é 1 porque é o raio da bola trigonométrica, do círculo trigonométrico. E aqui nós vamos chamar de B. Se você calcular Pitágoras aqui, você vai acabar descobrindo que este B é raiz de 3 sobre 2. E eu vou calcular para você ver que realmente vai dar o valor de B igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, o que eu vou fazer? A soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado, mais, que é esse cara ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Muito bem. Para calcular o quadrado de uma fração, você põe 1 ao quadrado, que é o próprio 1, e ao quadrado aqui, que vai dar 4, né? Então, isso vai dar 1 quarto, que é 1 ao quadrado, e 2 ao quadrado, que dá 4. É igual a 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Agora, se eu quero calcular B, né, mostrar que ele dá raiz de 3 sobre 2, que é o próprio cosseno de 30, eu tenho que passar esse cara para o outro lado. Esse termo, 1 quarto, vai para o outro lado, ele vai com o sinal negativo. Então, eu vou ter, na verdade, que B quadrado é 1 menos 1 quarto. Bom, se eu tirar o mínimo aqui, né, o que vai dar? O mínimo é 4, entre 4 e 1, que são os dois caras de baixo, o mínimo é 4, divide pelo de baixo, que é 1, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, 4, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, isso acaba dando 3 quartos. B ao quadrado é 3 quartos. Se B ao quadrado é 3 quartos, quanto que vale B? B vale a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 4. É a raiz quadrada de todo mundo, que eu poderia também ter escrito assim, tá? Neste caso, quanto que é a raiz de 3? Raiz de 3 mesmo. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, deu raiz de 3 sobre 2. Eu acabei demonstrando, tá certo? Demonstrando que B é raiz de 3 sobre 2. Que é o próprio cosseno de quem? De 30. Cosseno de 30, que é a sombra, né? Esse B, ele é a sombra da haste verde no chão. Portanto, dá o cosseno. Quando eu tenho sombra no chão, sombra no eixo horizontal, dá o cosseno. Cosseno de 30, por particularidade, é igual ao seno de 60, que a gente vai ver num outro momento, porque essas duas coisas são iguais, tá? Bom, pessoal, ainda no ciclo trigonométrico,
a gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 é meio, tá? O seno de 30 é meio, e nós vamos estudar a tangente, que é seno dividido por cosseno. Então, a tangente de θ de um certo ângulo, ou alfa, ou beta, de uma letra grega qualquer, de um certo ângulo, é uma razão entre o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Tranquilo? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que vale meio. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, você vê que é o que completa 90 graus. Aqui também é o que completa 90 graus, né? 45 mais 45 dá 90. Então, a soma desses dois ângulos sempre dá 90, tá? Sempre dá 90, a soma. Muito bem. O seno de 30 é meio, o cosseno de 60 também é meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Agora, o seno é igual ao cosseno, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso também dá para mostrar geometricamente, tá? Porque você tem, no caso particular de 45, ele anda até a metade aqui, 45 graus, ó, né? Esse é um ângulo de 45. E aí você tem que entender que toda vez que você tem uma diagonal de 45, você tem lados de um quadrado aqui, ó. Tá? Ou seja, esse lado é igual a esse. Então, se aqui é B, aqui é B também. E aqui é 1, né? Então, você tem como calcular esse resultado, que o B, no caso, né, que é cosseno de 45, ele vai dar raiz de 2 sobre 2. Tá? Por quê? Porque a soma dos quadrados dos catetos dá a hipotenusa. Né? Então, você tem que B ao quadrado, que é esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, certo? Dá hipotenusa ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Só que B mais B é 2B, né? Então, B quadrado mais tijolo mais tijolo dá 2 tijolos. Então, isso é 2B quadrado. 1B quadrado mais 1B quadrado dá 2B quadrados igual a 1. Passo o 2 para baixo do 1. B quadrado é igual a 1 sobre 2. Portanto, o B ele é a raiz quadrada de 1 sobre 2. E isso dá raiz de 2 sobre 2, porque isso aqui é a raiz quadrada do de cima, dividido pela raiz quadrada do de baixo. Mas a raiz quadrada do de cima é 1. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E sobre raiz de 2. Aí você fala, pô, professor, o resultado de B não é raiz de 2 sobre 2? Por que deu 1 sobre raiz de 2? Você não apresenta resultado algum. Você nunca vai achar nas respostas A, B, C, D, uma coisa do tipo 1 sobre raiz de 2. Isso nunca vai estar nas respostas, uma raiz quadrada embaixo. Tá? Você resolve isso passando a raiz quadrada para cima, da seguinte maneira. Você multiplica por raiz de 2 em cima e multiplica por raiz de 2 embaixo. Multiplicando tudo que está em cima, raiz de 2 vezes 1, dá o próprio raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu achei também que B, ou seja, que o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, essas relações aqui são muito importantes, você tem que saber para poder fazer a prova, tá? Bem como a tangente de 30 e de 60. Bom, aqui cosseno de 90 é 0, também do ciclo trigonométrico saem essas relações, né? Por quê? Porque quando eu ando 90 graus, esse aqui é o eixo dos cossenos, esse aqui é o eixo dos senos, certo? Quando eu ando 90 graus, eu ando aqui e paro aqui, né? Andei 90 graus, certo? 90 graus. O vetor, né, verde, vamos dizer assim, o vetor verde, que foi o que girou, né, ele está aqui, o vetor verde em pé, certo? Andou, ele sai daqui, né, deitado, e vai e fica em pé, andou 90 graus. Qual é o valor da sombra dele, né? Qual é o valor da sombra dele se eu jogar luz, né, aqui nessa direção? Qual é o valor da sombra dessa haste? O próprio tamanho dela, né? Que é 1. Então, o seno de 90 é 1. Bateu. E se eu jogar luz daqui em cima, uma lanterna daqui em cima, a luz daqui em cima, qual é o tamanho da sombra de um poste? Não tem tamanho nenhum, né? Então, o cosseno, no eixo dos cossenos, tá?
no eixo dos cossenos, cosseno de 90 é zero. Não tem sombra. Vamos prosseguir. Aqui você também tem que saber o valor da tangente de 30 e de 60. Tangente é seno sobre cosseno. E também é cateto oposto sobre a hipotenusa quando você está trabalhando com geometria plana. Tá? Cateto oposto a este ângulo, alfa, por exemplo, é esse aqui. E cateto adjacente é este aqui. São os dois catetos. Então, a tangente de um certo ângulo, alfa, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Forma a palavra coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 é seno de 30 dividido por cosseno. Também a tangente é seno sobre cosseno. No caso, mantém os ângulos aqui, tá? Tangente de 60, o que é? Seno de 60 sobre cosseno de 60. Esses valores você já sabe, né? Quanto que é o seno de 30 e o cosseno de 30. Se divide um pelo outro, você tem uma divisão de fração. Você mantém a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Esse 2 vai embora com esse 2, o resultado é 1 sobre raiz de 3. Tá? Que você pode também escrever como raiz de 3 sobre 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Embaixo fica a raiz de 9, né? Da raiz de 9 a 3. Então, tanto faz escrever assim ou assim, muito embora esse jeito não é a maneira que você vai ver em resultados, tá? Em resultados você não vai ver esse modelo de resposta. Bom, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 60 é o raiz de 3. Aqui tem um exercício muito interessante, né? E que exigia que você soubesse quanto que é a tangente de 60 e a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Tá? Muito bem. Aqui ele pede para você calcular quanto dá essa altura H desse painel. Tá? Você tem o olho de um observador aqui, um cara que está olhando aqui, tá? Aqui está o olho dele. Tá? Aqui, ele está olhando aqui, depois ele vem para cá. Tá? Ele vai olhar daqui. Tá? Então, o que ele vê, qual a distância desse observador até o painel P? É 3 mais x. Né? Esse x não foi desenhado, então eu vou chamar de uma distância aqui de x. Tá? Ou seja, eu tenho, na verdade, aqui, a este ângulo aqui, que é 30 graus, eu tenho o cateto adjacente. É 3 mais x de cateto adjacente. E quem é o cateto oposto? O próprio H. Então, obviamente, se eu estou relacionando essas coisas, né, eu tenho que entender que eu posso, uma vez que eu tenho a tangente de 30, como sendo raiz de 3 sobre 3, eu posso dizer que a tangente de 30, que é o próprio raiz de 3 sobre 3, é cateto oposto sobre cateto adjacente, a chamada coca. Né? Então, a tangente de um certo ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, eu tenho que usar todas essas informações. Tá? Vou usar 2 vezes e aí o resultado acaba. Tá? O resultado é mostrado qual é a resposta dessa altura, quanto que é a altura deste painel. Poderia ser a altura de um prédio, a altura de uma árvore, enfim. Né? Então, você tem que esse primeiro observador aqui, ele vê o painel com um ângulo de 30 graus, ele levanta a cabeça e vê 30 graus. Quando você chega mais para perto do prédio ou do painel, você tem que levantar mais a cabeça. Quanto mais alto é o edifício ou mais perto do edifício você está, mais você tem que aumentar o teu ângulo, né? Isso parece que é uma coisa clara para nós. Então, vamos lá. Vamos começar com o ângulo de 30 graus, que é este ângulo aqui, tá? O que a gente precisa fazer? Escrever primeiro o que é a tangente desse ângulo. A tangente de 30 graus, que eu já sei quanto é, ela é raiz de 3 sobre 3. Tá? Decorei isso, já vou com aquilo no bolso, né? Já vou com essa cola na cabeça, raiz de 3 sobre 3. Mas a tangente de 30, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao 30? É o 3, é o x, é o h? Qual é? É o 3? Não. Cateto oposto. Oposto. Está do outro lado lá, oposto. Olha lá, oposto. É este aqui, certo? Então, quem é o cateto oposto? O H. Essa distância aqui é o cateto oposto, ao lado do triângulo oposto ao
ao ângulo de 30 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 3 mais x. Então, essa distância aqui, ela vale 3 mais x. Beleza? Então, essa é minha equação 1. Tranquilo? Minha equação 1. Agora, eu vou fazer uma equação 2 envolvendo tangente de 60. E vou comparar a equação 1 com a equação 2. Quanto dá a tangente de 60? De acordo com a minha colinha, tangente de 60 é raiz de 3. Raiz de 3 é a tangente de 60. Mas também vale o coca, né? Cateto oposto sobre cateto. Mas ao ângulo de 60 graus, para esse observador aqui, quem é o cateto oposto? É o próprio H. Não muda. Continua sendo o mesmo cateto oposto. Mas o cateto adjacente não é mais 3 mais x. É quem? Só o próprio x. É só esse pedacinho que é cateto adjacente. Então, eu tenho cateto, hipotenusa. Certo? Aqui é hipotenusa. Aqui é cateto. E aqui é cateto. Só que aqui é cateto oposto a este ângulo. E aqui é cateto adjacente. Certo? A este ângulo aqui. Tudo tranquilo? Muito bem. Então, a partir da equação 1 e da equação 2, eu posso achar quem é. Eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas. Eu posso achar quem é o H. Então, o objetivo é achar H, que vai dar um desses resultados aqui para H. Tranquilo? Um desses resultados aqui é o nosso H. Ou seja, a altura do painel. Agora, usei tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente e fiquei assim. Agora, como eu quero achar o H, se eu escrever no lugar desse x alguma coisa H, né, eu vou ter uma equação só com H, que é o que eu quero, né? Então, eu vou isolar o x e no lugar de x eu vou escrever o quê? Eu vou trabalhar com esta equação 2 aqui, tá? E vou escrever essa equação 2 aqui de um outro jeito. Eu vou deixar o x sozinho. Então, eu troco de posição, né? Porque aqui é uma conta de multiplicação em cruz. Essa equação 2, ela pode ser escrita assim, de um outro jeito. Ela pode ser escrita assim, que x é igual a h sobre raiz de 3. Então, você tem que entender por que eu estou fazendo isso, né? Primeira pergunta, eu posso fazer isso? Posso, porque é multiplicação em cruz. Esse cara está ligado com esse através de uma multiplicação. Se eu passar o x para o outro lado, fica x vezes raiz de 3, ou raiz de 3x. Depois eu passo raiz de 3 dividindo, portanto eu chego na resposta que eu escrevi. Tá? X é h sobre raiz de 3. Isso é uma espécie de equação 2'. Tá? Uma nova equação 2. É um outro jeito de escrever a equação 2, que continua sendo a equação 2. Tá? Agora eu pego esse x e jogo aqui na equação 1. O resto eu repito tudo da equação 1. Tranquilo? Então, eu vou fazer isso aqui para baixo, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que escrever na equação 1? O resto que não mexe. Raiz de 3 sobre 3. H eu não mexo, que eu quero saber o valor de H, tem que deixar o H lá. 3 mais esse x eu vou mexer. No lugar de x, eu posso escrever o quê? H sobre raiz de 3. Certo? E é o que eu vou fazer. H sobre raiz de 3. Agora, isso tudo aqui é um termo que tem que ser multiplicado por raiz de 3 numa multiplicação em cruz. Tá? Então, como é que eu faço esta conta? Multiplicação em cruz quer dizer o seguinte, esse multiplica com esse. Então, vai ficar aqui 3h é igual a raiz de 3 que multiplica o parênteses. 3 mais h sobre raiz de 3. E daí eu descubro quem é o h. Ele fala também no começo do exercício para, no lugar de raiz de 3, escrever o quê? Ele dá uma dica. Use, no lugar de raiz de 3, 1,7. É lógico que raiz de 3 não é 1,7, porque raiz de 3 é um número real, ele dá uma série de algarismos depois da vírgula,
né? Ele não termina no 7 aí. Tem mais números, então, tem mais algarismos, então ele fala para arredondar o raiz de 3 para 1,7. Então nós vamos usar, no lugar de raiz de 3, a gente vai escrever aproximadamente igual 1,7. Muito bem, então agora ficou fácil, né? 3H quanto que é esse vezes esse? Fica 3 raiz de 3, a multiplicação, a gente escreve assim. Agora, quanto dá esse cara vezes esse? O raiz de 3 cancela aqui, ó. Fica só o H, tá certo? E tá quase chegando no exercício, no resultado, né? No lugar do raiz de 3 eu vou colocar 1,7. E esse H aqui, né? Esse H, ele vai para o lado esquerdo. Esse H aqui vai para lá. Então eu tenho 3Hs menos H. É lógico que eu não ia fazer isso na prova, eu já ia colocar 2Hs aqui. Mas eu estou fazendo as passagens para você não dizer que eu estou fazendo o exercício muito rápido e você não está entendendo. Então eu passo o H para o lado esquerdo. 3Hs menos H, quanto que dá? 2Hs. É igual a 3 vezes 1,7, porque ele mandou fazer isso. Portanto, H é igual a 3 vezes 1,7 dividido por 2. Tem vários jeitos de você fazer isso, né? Você pode fazer esta conta primeiro e depois dividir por 2, ou você pode fazer 1,7 dividido por 2, tá? De qualquer jeito, você vai acertar, né? Quanto que é 1,7 vezes 3? 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3, 2, 5. 5,1. Então, H é 5,1 ou 5,10 dividido por 2, tá? Então, como que eu faço esse tipo de conta? É importante você entender que 5,10 é 5 mais 0,10. Se você vai dividir por 2, você pode fazer isso, tá? Então, você quebra os R$ 5,10 em R$ 5,00 mais 10 centavos. E aí você pega a metade de cada um, dá 2,50 mais 0,05, 5 centavos, é a metade de 10 centavos. Se você somar os dois, você vai ter 2,55, que é o valor de H. O H, portanto, 2,55 metros. Não é dinheiro, mas é metros. Resposta à letra C, tá? Então, o que era esse exercício? Você entender o que é tangente, o que é tangente de 60, o que é tangente de 30, e aí fazer as contas de um sistema. Você cai num sistema de duas equações a duas incógnitas, né? Tem vários jeitos de fazer isso, tá? Tanto é que eu fiz aqui de um outro jeito, que eu vou deixar para vocês, que é o jeito que está digitado, tá? Não tá à mão. Então, depois você dá um print e vê como é que foi feito esses cálculos, e aí você vai entender que também existem várias possibilidades de você fazer isso. Bom, pessoal, agora aqui eu vou fazer o exercício resolvido 2, tá? Em um triângulo retângulo com perímetro 68 e cuja soma dos comprimentos catetos seja 36, vale essa relação. A soma de seno mais cosseno dá maior que 1,12. Será que dá maior que 1,12? Por exemplo, se eu achar 1,125, isso é maior que 1,12, né? Portanto, isso vai estar certo. É mais uma coisa desse tipo, tá? Que a gente vai acabar caindo. Muito bem. Triângulo retângulo. Como é que você vai desenhar um triângulo retângulo? Triângulo retângulo você desenha assim, né? Triângulo reto aqui, ó. Ali forma um ângulo reto, tá certo? Então, fala, professor, onde está o ângulo reto? Está aqui, ó. Aqui está um ângulo reto. Então, aqui é ângulo agudo, né? Que eu vou chamar de θ. Então, eu vou chamar esse triângulo, por exemplo, de ABC. É muito comum o lado oposto ao ângulo A, eu chamo de Azinho. O lado oposto ao ângulo B, eu chamo de Bzinho, que é o lado AC. E o lado oposto ao ângulo C, eu chamo de Czinho, tá? Então, aqui é C maiúsculo e ali é C minúsculo. Então, eu sei que o perímetro é 68. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, a soma dos lados. Qual é a soma dos lados? A mais B mais C é o perímetro. Vale 68. Mas, ele fala o seguinte, que o comprimento dos catetos, quem são catetos? B e C, né? C e B são catetos. Então, B mais C, que é a soma dos comprimentos dos catetos.
vale 36. Ele está falando que B mais C vale 36. Ou seja, no lugar deste B mais C, eu posso colocar que número? É o A que eu não sei, mais 36 que eu sei, é igual a 68. Olha, gente, que maravilha! Eu já sei quanto vale o lado A, porque eu vou passar o 36 para o outro lado, portanto, o A, ele vale... Eu não ia fazer isso, eu já ia fazer a conta direto, porque eu sei fazer de cabeça 68 menos 36, isso dá 32. Eu pularia esta linha, mas eu não estou pulando para fazer as passagens passo a passo, para você não dizer que eu estou fazendo um exercício muito rápido, é muito difícil. Não é. Estou fazendo com calma, devagar. Escrevi que a soma dos lados é 68, que dois deles, dois catetos, né, vale 36. Portanto, o A, eu achei este resultado inicial, que o A vale 32. Então, já sei que aqui é 32. Tá? Agora, eu quero trabalhar com seno e cosseno. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. E cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós vamos fazer isso, tá? O que é seno de θ? Vamos chamar este ângulo de θ. Seno de θ, poderia chamar esse, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Tem que ser um ângulo agudo, né? Isso aqui já é 90, não é θ. Então, seno de θ, este seno de θ, eu posso escrever assim, cateto oposto. Qual é o cateto oposto ao ângulo θ? É o B. Sobre a hipotenusa, que é 32. Né? O maior lado, é o Azinho. Seno de θ mais cosseno de θ. O que é cosseno de θ? Cateto adjacente, que é o C, pertinho do ângulo θ, está o C. Sobre a hipotenusa, que é 32. Olha, gente, mas isso tem que ser maior. Ele é maior, é uma pergunta, que 1,12? Certo ou errado? Nós vamos ter que dizer se isso é certo ou errado. Agora, o MMC entre 32 e 32 é o próprio 32. 32 dividido por 32 dá 1. 1 vezes B, B. 32 dividido por 32 dá 1. 1 vezes C, C. Será que B mais C dividido por 32 é maior que 1,12? Porém, eu sei quanto que é B mais C. Vocês lembram quanto que é B mais C? B mais C vale quanto? Ele falou que é 36. Então, 36 sobre 32 é maior que 1,12? Ah, professor, eu vou fazer 36 dividido por 32 assim. Parabéns, pode fazer. Mas eu não faria assim, né? Porque você pode dividir por 4 em cima e embaixo, né? Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, eu não altero o resultado, eu mantenho a proporção. Quanto que é 36 dividido por 4? Dá 9. 4 vezes 9, 36. Quanto que é 32 dividido por 4? Dá 8. Então, em vez de você fazer esta conta, faça essa 9 dividido por 8, que vai ser muito mais rápido para fazer. Mas se você fizer 36 dividido por 32, parabéns, sorte sua. Faça assim, certo? Boa sorte no seu cálculo. Quanto que é 9 dividido por 8? Dá 1, né? 1 vezes 8, 8. Eu ponho aqui o 8, não é isso? Não é assim que você aprendeu? Eu ponho o 8 aqui, subtrai. Sobrou o resto 1. 1 não dá para dividir por 8, vírgula, acrescenta um 0. Agora dá, 10 dividido por 8 dá 1 também. 1 vezes 8, 8. Põe o 8 aqui. Sobra 2. Acrescenta um 0, porque 2 não dá para dividir por 8, mas 20 dá. Quanto que dá agora? Pode ser 3? 3 vezes 8, 24. Não pode ser 3, tem que ser 2. 2 vezes 8, 16. Eu ponho 16 aqui. O resultado dá 4. Tem que continuar a conta até o final. Põe um 0 aqui. 5 vezes 8, 40. O exercício AK, 40 para 40, 0. Sobrou nada. 1,125. 9 dividido por 8 é maior que 1,12? Essa é a pergunta. Mas 9 dividido por 8 é 1,125, que é maior que 1,12, que é 1,120. É a mesma coisa escrever assim ou assim. Olha que legal. Portanto, eu descobri que esse exercício está certo. Realmente, 1,125 é maior que 1,12. E, na verdade, 1,125 é seno mais cosseno. Tá? Portanto, este exercício eu entraria na Petrobras tranquilo, porque este exercício está certo. Vamos prosseguir?
Exercício resolvido 3. Já está acabando o vídeo, tá? Eu vou pedir um pouco de paciência. Eu vou chamar de alfa e beta os ângulos internos. Quem são os ângulos internos? Alfa e beta. É o A e o B do grego. A e o B do grego é alfa e beta. Muito bem. E agora, tangente, né? O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. O mesmo vale para beta. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que é a tangente de alfa? Cateto oposto, que é o AC, né? Não é isso? Vamos chamar o cateto oposto de AC, vai. O lado AC. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente ao alfa não é esse aqui, mas é este, né? É o AB. Por quê? Porque o BC não é cateto, é hipotenusa. Eu tenho que dividir cateto por cateto. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vezes, para o beta, quem é o cateto oposto? A mesma coisa. Cateto oposto é o AB. O lado AB. Dividido pelo cateto adjacente. Isso vale para o beta também. Cateto adjacente, quem que é o cateto adjacente? É o AC. Obviamente, AB cancela com AB, AC, o tamanho do AC. Né? Vamos supor que o AC vale 4, cancela com o outro 4, portanto, isso dá 1. Né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, esta afirmação está certa. Né? Tangente de alfa vezes tangente de beta é 1. Aqui eu vou deixar esse exercício proposto para você. Tá? Ele caiu na CESP-SEBRASP. Olha só. E aqui, de novo, o exercício proposto para você de número 2, envolvendo cosseno e tangente. Também tem esse exercício muito recente, de 2023, da última prova da Petrobras. Portanto, eu vou deixar para você também este exercício aqui como proposto. A gente pode resolvê-los num outro momento. Bom, pessoal, estou encerrando a aula 008 de Matemática para Petrobras com o tema Trigonometria. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.